Nos últimos anos, o Brasil vive um debate cada vez mais intenso. Afinal, a liberdade de expressão está em risco? O tema ganhou força principalmente depois de decisões polêmicas do Supremo Tribunal Federal, STF, e de investigações contra políticos, influenciadores e até jornalistas, que, segundo a Justiça, teriam ultrapassado os limites da lei ao se manifestar em público ou nas redes sociais. Mas até onde vai o limite entre opinião e crime? Entre discurso de ódio e censura? Entre proteger a democracia e silenciar vozes incômodas? De um lado, há quem defenda com unhas e dentes que a liberdade de expressão deve ser ilimitada. Para esse grupo, calar uma voz hoje pode significar calar milhões amanhã. O argumento é simples. A democracia só é plena quando todos têm o direito de falar, mesmo que falem algo incômodo ou impopular. E nesse ponto, a história mundial mostra exemplos perigosos de governos autoritários que começaram justamente controlando palavras e ideias. Para muitos, o que está acontecendo no Brasil é um passo nessa direção. A frase mais repetida é: não existe meio censura. Ou há liberdade, ou não há. Mas do outro lado da arena política, a visão é totalmente diferente. Defensores das decisões do STF e de outras instituições afirmam que a liberdade de expressão nunca pode ser um salvo-conduto para cometer crimes. O racismo, a incitação à violência, as fake news organizadas e ataques às instituições democráticas não podem ser tratados como simples opinião. Para eles, o discurso irresponsável mata, destrói reputações, ameaça vidas e mina as bases da democracia. E se o Estado não agir, o caos toma conta. É justamente nesse choque de narrativas que nasce a polêmica. Porque se por um lado há quem enxergue proteção à democracia, por outro, muitos veem censura e autoritarismo. A cada decisão judicial polêmica, a cada perfil bloqueado nas redes, a cada prisão preventiva decretada contra um influenciador, a pergunta ecoa: estamos defendendo a ordem ou destruindo a liberdade? E esse debate não fica só nos tribunais. Ele invade as redes sociais, os grupos de WhatsApp, os debates de bar e até as conversas em família. Quem defende as medidas aplaude o que chamam de coragem do judiciário. Já quem é contra, enxerga um projeto perigoso de concentração de poder. No meio dessa batalha, a população comum fica perdida. Até onde podemos falar sem medo? Qual a linha que separa a opinião de crime? Alguns casos recentes ilustram essa confusão. Perfis de políticos foram derrubados do ar. Jornalistas sofreram restrições judiciais. Postagens foram apagadas sob ordem de autoridades. Para uns foi a lei agindo contra abusos, para outros foi o Estado pisando no pescoço da liberdade. E o clima de tensão só aumenta. O curioso é que a Constituição brasileira, em seu artigo 5º, garante a todos a liberdade de manifestação de pensamento, mas também proíbe o anonimato e prevê que quem ultrapassa os limites da lei responde por seus atos, ou seja, na letra fria do texto constitucional já existe o dilema. Há direito à livre opinião, mas também responsabilidade. O problema é, quem define o que é excesso? Quem decide quando uma fala deixa de ser opinião e vira crime? Essa é a encruzilhada em que estamos. Para muitos, o Brasil vive um momento em que o pêndulo da democracia está oscilando perigosamente. E se de um lado há quem tema a volta da censura, do outro existe o pavor de que a liberdade total seja usada como arma contra a própria democracia. Um paradoxo que deixa o país dividido e inflamado. No próximo capítulo, vamos aprofundar esse dilema e mostrar exemplos concretos que incendiaram o debate, transformando a liberdade de expressão no tema mais polêmico da política brasileira. Prepare-se, porque se até aqui você achou intenso, o que vem a seguir é ainda mais explosivo. Chegamos ao ponto final desse debate explosivo, o futuro da liberdade de expressão no Brasil. E aqui não existe neutralidade possível. Qualquer caminho que se escolha terá consequências profundas e inevitavelmente vai dividir a sociedade. De um lado, cresce a ideia de que precisamos de mais controle, de que a liberdade não pode ser ilimitada em um mundo onde uma única postagem pode alcançar milhões em segundos. Para os defensores dessa visão, deixar que cada um fale o que quiser é um convite ao caos. Eles argumentam que fake news não são apenas opiniões divergentes. São armas modernas, usadas para manipular eleições, espalhar ódio, colocar famílias umas contra as outras. E se o Estado não intervir, a democracia vira refém da mentira. Mas do outro lado, há um medo crescente, o de que, em nome da proteção, estejamos criando um monstro autoritário. Hoje, o alvo pode ser um político ou um influenciador controverso. Amanhã pode ser qualquer cidadão comum. O que começa como um filtro contra discurso de ódio
pode terminar como uma mordaça contra críticas legítimas ao governo ou às instituições. E a história mostra que, uma vez aberto esse precedente, voltar atrás é quase impossível. Essa tensão já pode ser sentida nas ruas e nas redes. Pesquisas recentes mostram que a população está dividida ao meio. Metade acredita que o judiciário tem razão em agir com firmeza. A outra metade teme que a democracia esteja sendo corroída por dentro. É esse equilíbrio instável que transforma a liberdade de expressão no tema mais inflamável da política brasileira. E não se engane, o debate está longe de acabar. Projetos de lei no Congresso tentam regulamentar ainda mais as redes sociais, definindo responsabilidades para empresas e usuários. Para uns, isso é a modernização necessária da legislação. Para outros, é apenas mais um passo em direção ao controle total. Enquanto isso, plataformas digitais já começam a agir por conta própria, apagando postagens, limitando conteúdos e até banindo usuários considerados problemáticos. O problema é que, muitas vezes, essas decisões não têm transparência, não têm critério claro e acabam reforçando a sensação de arbitrariedade. No fim, tanto o Estado quanto as empresas parecem disputar o poder de decidir o que você pode ou não pode dizer. O resultado é um clima de medo. Pessoas comuns já relatam pensar duas vezes antes de postar uma opinião política. Não porque tenham cometido crimes, mas porque temem interpretações distorcidas, perseguições ou até punições exageradas. É esse silêncio forçado que muitos chamam de autocensura e que pode ser tão perigoso quanto a censura oficial. E agora vem a pergunta que ninguém consegue responder. Qual é o preço da liberdade? Vale correr o risco de discursos nocivos circularem livremente em nome da democracia plena? Ou é melhor sacrificar parte dessa liberdade para garantir segurança coletiva? Cada resposta a essa pergunta revela não apenas uma visão política, mas também um projeto de futuro para o Brasil. O que está em jogo não é apenas a liberdade de quem fala, mas também a liberdade de quem ouve. Se só nos permitem escutar um lado da história, estamos realmente em uma democracia? Mas, se tudo pode ser dito sem limite algum, será que a democracia resiste? A verdade é que não existe resposta simples. O que existe é um país inteiro dividido entre o medo da censura e o medo do caos. Entre proteger a democracia e sufocar a voz do povo. Entre punir criminosos e punir opiniões. E é justamente por isso que esse tema desperta tanta paixão. Porque, no fundo, cada um de nós sabe que a liberdade de expressão é como o ar. Só damos valor quando começa a faltar. Então, eu deixo a pergunta para você, que chegou até aqui. O Brasil está defendendo a democracia? Ou está destruindo a liberdade? A resposta não cabe apenas ao STF, nem ao Congresso, nem às redes sociais. A resposta cabe a cada cidadão. Porque, no fim, a democracia é feita de vozes. E se começarmos a aceitar que algumas vozes podem ser caladas, corremos o risco de um dia não termos mais nenhuma.